Capítulo 1. Não vim para convertê-lo a qualquer nova fé, a qualquer filosofia nova. Não fui mandado ao Senhor por aquele que é o meu mestre, a fim de fornecer respostas para as perguntas que o intrigam presentemente. A única forma através da qual eu posso fazer isso é falar-lhe sobre os fatos fundamentais da vida, na esperança de que assim adquira um embasamento de conhecimentos e com eles possa construir uma filosofia própria. Também lhe darei assistência na obtenção da experiência prática, por intermédio da qual possa provar muitas coisas a si mesmo. Muito do que eu lhe disser parecerá incomum, mas em muitas vidas estudei muito e tive provas que me convenceram de que certos fatos são verdadeiros. Não desejo que o Senhor aceite o que eu digo, como fatos ou verdades, porque só poderá pensar assim quando chegar a saber essas coisas dentro de sua própria consciência. Há uma velha frase do Sr. Buda, fundador da religião que tem seu nome, frase que ilustra o que eu digo. Um dia, um de seus discípulos veio ter com ele e disse: Senhor, em quem devo acreditar? Um homem me diz isto, outro diz-me aquilo, e ambos parecem seguros de terem razão. O Sr. Buda respondeu: Meu filho, não acredites no que homem algum te disser, nem mesmo em mim, o Buda, a não ser que o que ouves corresponda ao teu senso comum. E ainda assim, não acredites nele, mas trata o caso como hipótese razoável, até que chegue a ocasião em que possa obter a prova por ti mesmo. Antes de mais nada, eu irei dar-lhe um traçado tosco do caminho chamado evolução, e de como essa coisa indefinível que se chama vida flui através dos reinos da natureza. Da fonte da vida, que eu não lhe posso dar ideia, não sei e jamais encontrei alguém que o soubesse. Mas que importa isso? Todos os homens que pensam concordam em que deve haver um poder criador atrás do universo. Não parece ter grande importância que pensemos nesse poder como sendo um Deus pessoal, ou apenas como se fosse o poder de criar. Há muitas pessoas que ainda gostam de pensar em Deus como sendo um venerável ancião de barbas, figura idealística, baseada no que mais de alcandorado cada pessoa possa imaginar. Porém, com poderes ilimitados e uma compreensão de justiça que não tem igual entre os homens. Quem pode dizer que tal ideia seja insensata? Ela pode satisfazer muita gente, mas não se fundamenta em fatos, porque não há homem vivo que possa falar, com conhecimento próprio, tanto da descrição do universo como dessa coisa a que chamamos vida. Embora não possamos analisar a vida, podemos ter contato com ela. Quem já não viu um animal ou um ser humano, vivo há um minuto, morrer no minuto seguinte? O que aconteceu durante esse minuto? Certamente, algo deixou o corpo que tinha se visto em ação, deixando a carne imóvel, aquela carne que, no mesmo instante em que a contemplamos, parece começar a desintegrar-se e voltar para a Mãe Terra. Assim, podemos reconhecer a vida como um fato, embora não tenhamos a possibilidade de compreendê-la, e certamente não podemos criá-la, como podemos criar tantas outras coisas nesses dias esclarecidos. A mente do homem produziu muitos auxiliares sintéticos da natureza, mas não produziu vida sintética. O mundo da ciência diz-nos que a vida é encontrada em todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal e o humano. Não é preciso que nos digam que há vida nos reinos animal e humano. Podemos ver isso por nós mesmos. Porém, é mais fácil acreditar que também haja vida nos reinos vegetal e animal. Fontes dignas de crédito dizem-nos que mesmo as pedras têm vida, e que, ao lhe ser retirada a força de vida, elas começam a apodrecer. Com o tempo, desmoronam e retornam ao pó, muito à feição do que acontece com o corpo humano, embora nas pedras o processo use maior espaço de tempo. É mais fácil, sem dúvida, aceitarmos o fato de que os vegetais têm vida do que a mesma coisa em relação às pedras, porque os vegetais, quando arrancados da terra, que é para elas a fonte da vida, mostram-nos como murcham e morrem, tornando-se pó com o tempo.
o que acontece com todas as coisas vivas quando a força da vida lhes é tomada. Os filósofos ainda remontam a vida a um reino adicional, a que chamam reino super-humano, porque quando o homem conquista o reino humano, sua evolução não chega a um fim súbito, mas prossegue em ascensão, sempre subindo, até que finalmente alcance a fonte de onde surgiu. A quantas incontáveis eras antes desta, nenhum simples homem é capaz de adivinhar sequer. Eles declaram ainda mais, que a vida é progressiva e que a meta da vida é a experiência, que ela encelera e colhe a proporção que passa através dos reinos da natureza, desde as formas mais baixas, nas quais a vida é encontrada, até nas mais altas, que podem ser descritas como as do homem perfeito ou do homem tornado perfeito. Depois, devemos considerar qual é a diferença entre a vida encontrada no reino mineral e a vida que conhecemos nos reinos animal e humano. Sua essência é indubitavelmente a mesma, porque, conforme expliquei, a origem de toda a vida é divina. Quanto é diferente, contudo, em sua expressão. Quando a vida começa a funcionar sob o aspecto de vários minerais, não tem individualidade, tal como a compreendemos no nível humano. Nos tipos mais baixos de mineral, a força da vida, depois de ganhar a experiência que deve obter, passa para as formas mais altas. Mais tarde, passa para os tipos mais baixos de vegetais, e assim por diante, até os mais altos tipos desse mesmo reino. Tudo isso demanda muitos milhares de anos, tal como o tempo é contado nesse planeta. Mas só quando a vida se passa do reino vegetal para o reino animal é que certa espécie de divisão se torna aparente. Mesmo nesse estágio, não há individualidade, porém, e simplesmente uma consciência de grupo, ou alma grupal, comum a todos os animais da mesma espécie, consciência que trabalha esses animais e os dirige externamente. Quando a força da vida passa para o reino humano, um espírito, ou ego residente, habita cada corpo individual e dita os pensamentos e ações de cada ser humano. Nesse estágio de evolução, as almas grupais têm influência sobre raças, mas não a têm sobre o indivíduo que agora possui o livre-arbítrio. Para os animais, o homem é um super-animal, tal como para o homem perfeito é um super-homem. E é lamentável descobrir que esse super-animal é inclinado a agir com crueldade em relação aos seus irmãos mais novos, e não com misericórdia e compreensão, parecendo ser realmente a causa principal dos sofrimentos que eles suportam. Se os homens matassem apenas com o propósito de obter alimento, como o fazem os animais, ou porque algum animal selvagem ameaçasse matá-lo, tal coisa poderia ser vista como em concordância com as leis da natureza. Mas eles torturam animais através de vários meios, para que suas mulheres possam se adornar com peles e plumas. E matam por aquilo a que chamam esporte, quando experimentam sua habilidade em pontaria, sem se importar com o sofrimento que podem causar em relação àqueles que não se mostram tão bem equipados quanto eles. Toda essa impensada crueldade traz à tona a emoção do medo, que é a mais retardadora das emoções. O medo, diante do superanimal, começa nas mais baixas formas de vida animal e continua através do reino animal até que os animais entrem em contato com o homem em sua vida doméstica. Então, o medo nascido nos estágios primitivos vai sendo lenta, mas seguramente substituído por amor. Até que isso aconteça, o progresso dos animais é lento, ao longo do caminho da evolução. Vou retraçar para o Senhor a passagem da força da vida através do reino animal. Tente imaginar a força da vida como a água de um canal que corre lentamente. Esse canal é limitado de ambos os lados pelas margens, dando assim a impressão de um propósito controlador. Não há praticamente diferença nessa corrente, quando se passa através dos reinos mineral e vegetal, mas há modificação nítida quando ela emerge do canal para as condições que governam o reino animal. O reino animal é uma estrutura complexa de diferentes níveis de evolução,
indo dos micróbios aos vermes, dos animais das selvas até os animais que os homens domesticaram. Passando através do reino animal, a força da vida adquire coloração pela experiência. Toma a forma, digamos, de miríades de girinos. A força da vida existia na larva produzida por uma rã. No devido tempo, ela emerge, representada por muitos milhares de girinos. Eles nascem para ter contato com a vida e ganhar a experiência que irá colorir a água, que era clara. Muitos girinos morrem na infância, jamais alcançando seu destino de rãs. E essas unidades de água, podemos dizer, retornam às almas grupais quase sem colorido. Algumas tornam-se rãs, e embora seja por falta de alimento, seja por outras 1000 razões diferentes, suas vidas possam ser curtas. As unidades de água que compreendem essas jovens rãs, quando eventualmente chegam a um fim, retornam às suas almas grupais, coloridas apenas com a pequena experiência de desconforto ou sofrimento devido à causa de sua morte. Outras vivem mais tempo e, na devida ocasião, entram em contato com a vida humana. A rã aprende a temer seus atormentadores e a fugir deles, a esconder-se sempre que possível a fim de evitar contato com eles. Quando chega a ocasião da morte, seja por morte natural, o que na maioria dos casos é pouco provável, seja pela impensada crueldade do reino humano, ou pelo ataque vindo de um inimigo natural das rãs, como as cobras. Quando as unidades de água que compreendem esses fragmentos de vida retornam aos seus compartimentos, sua experiência irá, com toda certeza, colorir aquela água. Aquela água que no início era clara, e com muitas cores, expressando o sofrimento sob diversas formas. A experiência toda, mesclando-se, deixa aquele compartimento colorido com a experiência de todas as unidades, nenhuma das quais tem uma identidade separada, sendo todas parte de uma alma grupal completa. Depois de uma ou duas vidas nesse estágio de evolução, a força da vida com sua experiência de águas acumuladas passa para o nível seguinte. Em lugar de dezenas de milhares de girinos, ela se divide em dezenas de milhares de unidades de ratos, ou camundongos, por exemplo. O rato nasce com o medo do ser humano e de seus inimigos naturais, porque não foi a água colorida pelo medo que retornou, vindo das vidas vividas no estágio anterior. Nessa série de vidas, o medo continua a crescer. No início de sua vida, o rato aprende, através de amarga experiência, a evitar a todo custo o homem, a trabalhar à noite, quando o homem parece menos aterrador do que durante o dia. E, se consegue viver até uma idade mais avançada, isso acontecerá, com certeza, como resultado de sua esperteza e domínio de métodos para esquivar-se de seus inimigos naturais. Quando eu estava ainda ponderando sobre essas palavras finais, levantei os olhos e a sala estava vazia. Fiquei sentado, imóvel por algum tempo, e tentei apreender a essência do que ele tinha dito. Depois de algum tempo, grande parte daquelas ideias retornou à minha mente. De início, não considerei se acreditava ou não naquilo. Isso parecia não importar. Era tudo tão novo, mas com certeza interessante. Embora tivesse cansado, já comecei a antegozar o dia seguinte, pois tinha certeza de que o homem voltaria. No dia seguinte, estava eu sentado à minha escrivaninha, com os olhos postos na porta, determinado que me sentia a observar se ele a abria ou passaria através dela. Mas, se alguma coisa de sobrenatural estava na minha expectativa, fiquei desapontado, pois exatamente às 11 horas a porta se abriu sem ruído, da maneira comum, e ele me cumprimentou, tal como eu deveria ter esperado que faria, dizendo apenas: "Bem, está disposto a ouvir mais, ou eu entediei ontem?" Acho que a minha resposta o satisfez, porque continuou do ponto em que parara. O nível de evolução da vida que chega ao animal da selva está distante do humilde verme como está distante do mundo vegetal. Os próprios animais vivem pela lei natural, que é a da sobrevivência do mais forte, e a tônica do reino animal é a da autopreservação. Os animais mais fracos são mortos para servirem de alimento, e o medo em relação à sobrevivência dá colorido às experiências de todos esses animais.
Desde o dia em que nascem até o dia em que morrem, seja sua morte natural ou devido à exploração de animais mais fortes, ou ainda à bala da espingarda de um caçador. É de admirar, pois, que o instinto predominante em todos os animais da selva seja o medo, medo dos animais mais fortes e medo do superanimal chamado homem. Muitas vidas são vividas pelas almas grupais nos corpos de animais selvagens, já que nessas encarnações eles aprendem a importante lição da autopreservação e a necessidade de trabalhar a fim de sobreviver, porque somente a obtenção de alimento para cada um e para todos os animais torna-se um dever diário que não pode ser negligenciado. Durante os períodos em que o alimento é escasso, o instinto animal ensina a procurar novas pastagens e a aprender a adaptabilidade, o que manterá a alma em boa disciplina para quando chegar o tempo em que ela deve emergir como entidade humana separada. O instinto maternal aparece em evidência pela primeira vez nesse estágio da vida da alma grupal. Eu já disse o bastante para que o senhor compreenda que os animais selvagens representam o topo da espiral que cobre as vidas vividas pela alma grupal do reino animal, porque quando está pronta para progredir mais, a alma grupal habita corpos que trazem cada vez para mais perto do reino humano, ao qual deverá passar a pertencer na plenitude dos tempos. Em seu estado selvagem, os elefantes, os burros e os búfalos combaterão selvagemente contra a captura pelo homem, e quando apanhados, só se forem amansados pela bondade é que se tornam domesticados e dispostos a usar seu poder natural no interesse do progresso humano. Mesmo depois de anos de cativeiro, eles raramente se tornam de fato domesticados. Contudo, nas vidas que se seguem, a maior parte deles nasce em cativeiro. Por isso, o ambiente em que vivem desde o nascimento ensina-lhes a perder um pouco do medo natural que as vidas passadas produziram neles. Os mais evoluídos entre esses animais são os que formam o gado, porque a miúde são alimentados no estábulo durante os meses de inverno. E admite-se, geralmente, que o fornecimento de alimentação aos animais tem mais sucesso no que se refere a ganhar sua confiança e extirpar seu medo natural do que qualquer outra coisa. Lenta, porém seguramente, parte desse medo da raça humana é obliterada e a alma grupal está pronta para passar a seu último estágio no mundo animal, o dos animais verdadeiramente domésticos, o cavalo, o cão e o gato. A alma grupal, que no início saíra a buscar experiências sob a forma de aproximadamente 10.000 girinos, gradual, porém seguramente, dividiu-se em quantidades cada vez menores, até que nos últimos estágios do reino animal ficou em 2 partes apenas, 2 cavalos, 2 cães e 2 gatos. Quando a alma grupal alcança o estágio em que é dividida pelo meio, está realmente domesticada e chega a compreender o que o homem de fato é. Então, a possibilidade de se individualizar como um ego humano separado torna-se um fato. O número de vidas que ainda tem de ser vividas por essa alma grupal depende inteiramente dos seres humanos aos quais esses animais estiverem ligados. Se um dos 2 possuidores desses cavalos, cães ou gatos não amar os animais e dispensar, portanto, ao animal um tratamento pouco amigo ou cruel, um pouco do medo que nas últimas 20 vidas tinha sido extirpado, em parte voltará, e mais vidas terão de ser vividas antes que a individuação tenha lugar. Não posso enfatizar com demasiada frequência ou demasiada força o fato de que, se as pessoas compreendessem quanto é importante para elas se fazerem amigas de todos os animais domésticos, realizando a parte que lhes cabe para que esses animais compreendam um homem, então esse último estágio seria alcançado muito mais rapidamente do que com muita frequência acontece. Por favor, compreenda isso claramente. Nenhuma alma grupal pode individualizar-se como uma alma humana enquanto o medo da raça humana não tiver sido dominado. O amor não é uma emoção relacionada apenas com o reino humano. Em sua mais alta forma, abrange toda a natureza. Portanto, a parte do homem na evolução animal é ver que, no verdadeiro sentido, o perfeito amor expulsa o medo. Porque, sem um auxílio compreensivo, o progresso dos animais no caminho da evolução
pode ser retardado por um ilimitado período de tempo. Como afinal surge a evolução? Pode acontecer de dois modos, ou de um só modo, tanto através do caminho do coração como da cabeça, o que varia segundo o tipo de animal. Podemos dizer que um cão passa com maior frequência ao reino humano através do amor e ou do sacrifício de sua vida para que a alma grupal se individualize. Depois que um cão aprendeu todas as lições que lhe cabia aprender no reino animal, e depois que todo o medo da raça humana foi extirpado, seria um desperdício de tempo para a alma grupal continuar sob a forma animal, por mais algumas encarnações. Seu destino, então, está em outro lugar, e assim tem chegado o momento da transferência para uma nova e mais esclarecida esfera da existência. A primeira encarnação num corpo humano não é passada necessariamente num corpo tão pouco desenvolvido como acontece com os mais baixos tipos humanos que estão sobre a Terra, porque, a miúde, o novo ego, através de muitas experiências, ganha em suas últimas vidas no reino animal, especialmente aquele em que deu sua vida pela de um ser humano. Obteve o direito a um corpo humano ligeiramente mais desenvolvido que os dos tipos menos desenvolvidos encontrados no mundo. Um cavalo individualiza-se de maneira semelhante à do cão, pela notável dedicação a seu dono. Muitas vezes se ouve contar a respeito de um cavalo que fez estupendo esforço quando chamado a isso, apenas para tombar morto quando esse esforço é bem sucedido. Enquanto um cão e um cavalo passam para o reino humano através da devoção e ou do sacrifício, o gato ganha o direito de viver como entidade mais alta, aprendendo a compreender o homem. Nos velhos dias, muitos filósofos disseram que o cão e o cavalo ganhavam o direito ao progresso através do devotamento, enquanto o gato emprega a ardilosidade, que é a primeira centelha da faculdade da razão. Podemos ver exemplos de elefantes treinados para servir ao homem, e de macacos que viveram nos tipos certos de jardins zoológicos, e que, obviamente, qualificam-se a esse respeito. Em ambientes despidos de medo, usaram seu cérebro, e assim podemos dizer que compreenderam, dentro de limites mínimos, as maneiras do homem. Os animais que não tiveram vida como animais domésticos passam para as formas mais baixas do corpo humano, conhecidas no mundo. Por outro lado, a alma grupal de muitos cães altamente evoluídos deixa de habitar os corpos das mais baixas formas de vida humana, conhecidas, e nasce em corpos de um tipo mais evoluído de homem, provavelmente como membros de tribos que serviram à humanidade durante as gerações. Antes de passar para as vidas primitivas da raça humana, com suas tremendas diferenças da vida do reino animal, devo mencionar o caso em que o animal se individualiza como ser humano, quando ainda está ocupando o corpo de um animal. A transferência da esfera animal para a humana deve ter lugar quando chega o momento certo, quando todo o medo se foi e quando o lado amoroso do animal está suficientemente desenvolvido. No caso em que um cão, que seja a metade de uma alma grupal, tenha morrido de morte natural, e quando a segunda metade dessa alma grupal, outro cão, continua viva, embora já não tenha nada mais a aprender, esse cão torna-se um ser humano sob todos os aspectos, menos em sua forma. Sem dúvida, já lhe aconteceu saber de casos em que um cão parecia compreender quase todas as palavras que lhe eram ditas, revelando com sua misteriosa assimilação dos pensamentos e ações do dono uma intuição para além do que poderíamos imaginar possível num animal. Um cão assim é de fato um cão humano. Um animal na forma, mas um humano pela inteligência e capacidade de raciocinar e de tomar decisões pelas quais apenas ele será responsável. A principal diferença entre um ser humano e um animal está na faculdade de raciocinar, e com ela no dom do livre-arbítrio. Um homem sabe qual é a diferença entre o certo e o errado. Mesmo nos primeiros estágios de sua vida como humano, ele pode tomar suas próprias decisões, enquanto um animal tem de obedecer às leis do mundo animal. Um animal vive pelo instinto, e fora dos limites do instinto, não pode pensar. Um homem pode escolher o caminho do mal, mesmo sabendo que é mal, e contra as forças progressistas que governam o mundo, mas um animal deve agir sempre de acordo com o instinto que o compele à ação, pois essa é a lei.
Mais uma vez não o vi partir, porque minha mente estava demasiado ocupada com essas estranhas ideias. Resolvi escrever tudo o que pudesse recordar sobre essas duas palestras, e cheguei à conclusão de que, em conversas futuras, tomaria notas taquigráficas.